Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Uma família perde o seu filho misteriosamente após o parto. A criança simplesmente falece. E o pai, sem saber o que fazer para confortar a dor de sua esposa, resolve que vai adotar uma criança e colocar no lugar como se nada tivesse acontecido. O que ele não poderia imaginar é que essa criança é o filho do diabo, o próprio anticristo. A Profecia é um dos maiores clássicos do horror da década de 70, um filme que ganhou várias continuações e que é muito popular por ter histórias macabras ao seu redor. E é exatamente sobre esses filmes e essas histórias que a gente vai falar hoje aqui no canal Piuí, trazendo o enredo das obras e, obviamente, algumas curiosidades e a nossa opinião. Então apague as luzes do seu quarto e tome muito cuidado, porque a bruxa tá solta na saga A Profecia, que começa agora aqui no Piuí. Na verdade é o diabo que tá solto, né? Mas anticristo mesmo é você que é anti-Piuí e não deixa like em todos os vídeos. Então, acabe com isso. Aperte agora mesmo. Ei, você aí, me responda uma pergunta. Você gosta do canal Piuí? Bom, eu imagino que sim. Porque se você não gostasse, você não estaria assistindo esse vídeo, não é mesmo? Então, se você gosta do canal Piuí, tá na hora de votar na gente no prêmio IBEST de melhor influenciador de cinema, TV e streaming. Se você entrar no link agora mesmo na descrição, vai perceber que a gente está concorrendo com várias pessoas, algumas muito qualificadas. Mas mesmo assim, eu acho que a gente merece o prêmio, porque sim, porque vencer é bom demais. E se você votar na gente, o canal Piuí vai conseguir. Mas assim, ó, o que eu entendo desse prêmio, que como o voto é popular, a parada diz muito mais sobre vocês, porque vocês mostraram o poder enquanto fandom do canal e foram lá e votaram. Ou seja, o prêmio acaba sendo de vocês, não é mesmo? Então, ó, a gente vai deixar o link aqui na descrição para você votar na gente. Aí você usa o seu celular, o celular do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, do seu primo, da sua tia. Manda para todo mundo e faça esse multirão para o canal Piuí vencer esse prêmio. Yes! No cinema existem vários projetos que são amaldiçoados, isso porque várias tragédias aconteceram enquanto estava rolando a produção de um filme. Um bom exemplo disso é Poltergeist. Também tem algumas maldições relacionadas a Exorcista, mas com certeza o filme mais amaldiçoado da história é A Profecia. Demônio, você tá aí? Tô! E esse filme surgiu logo após Exorcista porque o pessoal percebeu o seguinte: esses filmes de possessão dão muito certo. As pessoas vão pro cinema, falam sobre e é um grande sucesso. Temos que fazer um também. É uma boa ideia. E foi justamente numa conversa entre o produtor Harvey Bernhard e um amigo seu sobre a Bíblia, o livro do Apocalipse e algumas teorias envolvendo até mesmo o retorno do anticristo, que o mais novo filme de possessão demoníaca de Hollywood surgiu, A Profecia. Essa ideia foi apresentada para o Warner, que inicialmente achou o projeto muito parecido com O Exorcista e decidiu saltar fora. Não quero não. A opção então foi seguir pela Fox, que gostou da ideia e ofereceu um belíssimo pastel e um copo de 500 ml de caldo de cana para que assim A Profecia fosse realizada. O filme não aconteceu, mas todo mundo encheu a barriguinha, né? E aí, de barriguinha cheia, todo mundo ficou motivado, conseguiu correr atrás dessa grana, a Fox liberou e assim foi realizado A Profecia, filme que atualmente forma a grande tríade dos filmes de possessão demoníaca, junto com O Exorcista e O Bebê de Rosemary. Lançado em 1976 com um roteiro de David Seltzer de alta tensão e direção de Richard Donner, que 2 anos depois foi dirigir Superman. O filme A Profecia começa com uma tragédia. Isso porque no dia 6 do mês 6, às 6 da manhã, o diplomata Robert Thorne recebe a notícia que a sua mulher estava dando à luz a uma criança, só que a criança, infelizmente, morreu. He breathed for a moment. Then he breathed no more. Inicialmente rola uma grande tristeza, mas pra sorte do Robert, aparece um padre que tá ali pelo local e diz assim: olha meu amigo, tem um outro bebê aqui que perdeu a mãe. Então quem sabe a gente não une o útil ao agradável, você adota essa outra criança, a gente fica de bico fechado, sua esposa nunca vai saber disso
e vocês seguem a vida, entendeu? É tipo quando tu é criança e tu quer um PlayStation e tua mãe te dá um Polystation, entendeu? É um jeito meio merda de tampar essa ferida, né? Fazer o quê, né? Mas o Robert pensou, bebê é tudo igual, e aí ele aceitou, afinal de contas, o que poderia dar errado, né? E tudo isso começa no aniversário de 5 anos do pequeno Damon, porque eles estão lá de boa, tranquilo na festinha, até que a babá começa a ser hipnotizada pelo Pyong Dog, um cachorro Rottweiler que olha pra ela e começa a fazer uma maracutaia com os olhos dele. Ela fica hipnotizada, ela fica doida. Vai aumentando, ó. Vai ficando cada vez mais forte. Ela sobe até o andar mais alto da casa, começa a gritar lá pro Damon olhar pra ela e ela se joga lá de cima, se enforcando e morrendo. De maneira brutal, tá? E até hoje, todas as famílias que estavam ali gastam muito dinheiro em terapia. Porque o que tinha de criança ali, vendo aquela mulher pendurada, rapaz... Esse filme aqui, como a gente falou antes, é um filme de baixo orçamento. Só que o pessoal se esforça para entregar boas cenas, principalmente na tensão que fica em volta. Porque o cachorro começa a olhar para ela muda completamente, e o filme vai criando um clima de tensão muito doido que você assiste e fica realmente instigado, né? E boa parte disso é motivada pela trilha sonora do Jerry Goldsmith, que em vez de partir para algo mais tradicional, para alguns instrumentos de corda, um piano, ele adotou aqui aqueles corais de igreja, então são várias vozes cantando letras profanas em latim, que realmente constroem o medo de uma maneira bem única, que não era tão comum a gente ver até então nesse período. E em paralelo a isso, o Richard Donner consegue usar muito bem não só essa trilha, mas alguns zooms que ele dá, seja no Damon, seja no Pyong Dog, para mostrar que tem algo de errado com essas figuras. Então ele pega essas coisas e consegue dar ênfase a algo que seria normal, como um Rottweiler, entendeu? É um cachorro, seria só um cachorro. Mas unindo a trilha sonora a essa direção, a gente percebe que tem algo errado com aquele cachorro, que tem algo errado com essa criança, que tem algo errado com a babá. Todas as vezes que o Richard Donner quer, ele faz a gente saber que algo de ruim vai acontecer. Vai dar merda, vai! E já que a gente falou de trilha sonora, o tema de A Profecia talvez é um dos melhores de todos os tempos. Não sei se é um dos melhores, mas com certeza é um dos mais assustadores. Ainda mais quando você vai ver a letra do que eles estão cantando aí. E meu amigo, o negócio é pesado, tá? Tem alguns erros ali no latim, tá? Assim, eu tenho um leve conhecimento de latim, então eu sei que existe esse caso que eles escreveram algumas palavras erradas, assim, tipo, sei lá, um cachorro com X, entendeu? Por exemplo. Mas não dá nada, né? Foda-se. Após o incidente, um padre corre até o Robert para cobrar o dízimo dele. Não, mentira. Na verdade, ele vai falar que esse garoto tem algo estranho e que a morte da babá não foi por acaso, não foi um acidente. Na verdade, isso está ligado com o pequeno Damon, porque ele fala o seguinte: Damon é o anticristo. Ele é o filho do demônio. For only if he is within you can you defeat the son of the devil. I see. He's killed once. He'll kill again. E aí esse padre fala pro Robert, você precisa acabar com a vida dele, você tem que ir na igreja, você tem que se benzer, você tem que se proteger, porque esse menino é problema. E a sua esposa está grávida. E no momento em que esse menino descobrir isso, ele vai acabar com a vida do seu filho. O Robert não leva nada disso a sério, ele acha que o padre tá ficando maluco e segue a vida dele. Só que o padre continua clamando aos quatro ventos que a criança é o anticristo, tem que acabar com ela. E ele inclusive fala assim, ó, você tem que ir até a cidade de Megiddo porque lá você vai aprender como acabar com essa criança. Porque você tem que acabar com ela é o anticristo. E aí o Damon sente algo errado, na verdade até o capeta, né, o pai da criança no caso, sente que algo errado está acontecendo e que estão atentando contra a vida do filho dele. E aí o que acontece, meu amigão, é que o padre começa a ser perseguido por uma espécie de tempestade, que começa a encurralar ele perto da igreja. E quando ele chega lá, ele é empalado.
O Robert, até então, não dá muita bola pra nada do que esse padre fala, entendeu? Só que conforme o tempo vai passando, algumas coisas estranhas acontecem com o Damien. A gente percebe que ele tem uma resistência muito grande a entrar numa igreja, a se aproximar de qualquer coisa que seja sagrada, que tenha um cunho religioso, e além disso, eles também encontram ele algumas vezes fazendo umas dancinhas meio estranhas na frente do espelho, porque naquela época não tinha celular, né? Então ele fazia se olhando os negócios assim, e é preocupante, né? Se a sua criança está fazendo isso, vai para Megido. E aí um mar de coisas estranhas começa a acontecer. Primeiramente que aparece uma babá do nada que fala que foi enviada pela agência para cuidar da criança, o pessoal vai atrás dos documentos dela, parece que não faz muito sentido ela estar ali, só que esses pais, sabe, não aguentam cuidar da criança e pensam, deixa essa mulher cuidar que ela tá querendo. Que se foda! Só que a mulher começa a querer mandar na criança, começa a querer fazer com que ela não vá para a igreja, fala que tem que ter um cachorro ali para cuidar da criança. Quem é o cachorro? Aquele Rottweiler que fica lá do lado. Não, o Pyong Dog. É, o Pyong Dog tá Aliás, o único animal que aceita o Damien, porque essa criança ela tem uma aura tão pesada que quando os pais tentam levar ela até um zoológico, por exemplo, absolutamente todos os animais do local criam uma rejeição imediata. E o animal tem essa questão que as pessoas costumam falar, que ele percebe as pessoas que têm uma energia boa ou ruim. No caso do Damien, só o Pyong Dog aceita esse moleque maldito. Eu gosto. E pra piorar, o Robert descobre que a esposa dele tá grávida. E daí ele pensa assim, cara, como é que o padre sabia daquilo, rapaz? Será que o que o padre falou tem um fundinho de verdade? Mas esse Robert, mais inoperante do que nunca, resolve que vai continuar trabalhando e fala assim, se piorar, aí eu vou pro médico. É que nem todo homem, sabe? Tem que esperar a água bater na bunda pra tomar uma atitude. E num certo dia, a esposa tá lá trocando uma lâmpada, tá mexendo na casa, e o menino Damien tá passando de motoca de um lado pro outro. E aí o Damien vem no corredor na maldade e derruba a mãe dele para peito abaixo. E essa cena é muito bem construída, porque a gente vê a babá lá, a senhora Baylock, abrindo a porta pro Damien sair de triciclo com uma cara endiabrada em direção até a mãe dele. E aí a mãe dele tá lá mexendo na plantinha e tudo mais, e antes de ela cair, o Richard Donner meio que prepara a gente. Então primeiro vai cair um aquário, e aí a gente vê que realmente o aquário é destruído, tem os peixinhos, é uma tragédia. E quando a mulher cai, no ar, ela meio que se vira. E aí, quando ela cai assim, com a barriga pra baixo, e a gente sabe que ela tá grávida, dá um ruim muito grande. E o Damien, ele fica só olhando, e depois de um tempo, quando a mãe caiu no chão, ele sai correndo e volta pro quarto. Como se não tivesse feito nada. Foda-se! E essa criança tem uma cara de demônio. Eu não sei onde é que fizeram o casting dessa criança, não sei se é o trabalho do Richard Donner que consegue demonizar essa criança, mas é realmente um trabalho muito bom, porque tu olha pra essa criança e fala, essa criança aqui tem coisa errada com ela. Tanto é que depois vai ser guitarrista do AC/DC, né? Em paralelo a isso, tem um fotógrafo que fica fazendo fotos do embaixador e da família dele. E quando ele vai revelar essas fotos, ele percebe coisas estranhas. Aparecem algumas manchas em algumas pessoas. E depois, quando ele começa a comparar, ele percebe que as pessoas que tinham essas manchas na foto morreram. E morreram com objetos parecidos com aqueles que estavam nas fotos. Então ele meio que entende que essas fotos são uma espécie de profecia do que vai acontecer. Só por isso ele já procuraria o Robert, mas uma coisa mais grave ainda acontece, é que esse cidadão ele praticamente inventou a selfie, ele tirou uma foto dele na frente do espelho fazendo uma posinha e aparece uma dessas manchas na foto dele. Então ele entende que ele vai morrer e aí ele sai correndo atrás do Robert. A essa altura do campeonato, o Robert já entende que existe perigo na situação. Ô, Robert, tem parada errada aí, irmão. Então esses dois se unem e vão investigar as origens de Damien e também algumas questões sobre o filho morto do Robert Thorne. Então eles vão até um local e eles começam a fazer essa caminhada para encontrar o túmulo daquele bebê que morreu, aquele bebê lá do início do filme. E aqui o Richard Donner mostra que ele faz essas cenas meio contemplativas, né, de tu entender o que tá acontecendo, de criar atenção e também de criar caminhada, né? Porque o que tem de caminhada nessa cena aqui, Jesus! É os dois descendo todo morrinho, aí eles dando a volta, passando em cima do arbusto, chegando até o cemitério. Cara, às vezes parece um episódio de Chapolin. O descobrimento da tribo perdida.
Não contavam com minha astúcia. E ao chegar no cemitério, eles encontram o túmulo da mãe de Damien. Então eles vão abrir esse túmulo para ver se realmente tem alguma coisa ali, se tem alguém enterrado. E quando eles abrem, eles encontram a ossada de um chacal. O que é um chacal? É tipo um cachorro? Também é tipo uma raposa do mato. É um bicho. É um desses bichos que você vê no Discovery Channel direto, entendeu? E significa o quê? Que Damien nasceu de um chacal. E ao lado do túmulo da mãe dele tá o túmulo do filho do Robert Thorne. E quando eles abrem o túmulo, eles percebem que a ossada da criança tá com um ferimento no crânio, mostrando que, na verdade, o filho do Robert Thorne não morreu. Ele foi morto por alguém que queria que o Damien fosse parar na família Thorne. E logo depois dessa descoberta aparece uma gangue de Rottweilers que fazem parte da família do Pyong Dog, mas que aqui não tem o poder da hipnose e sim o poder de morder. Só que eu vou dizer uma coisa, tá? Na minha cabeça, Rottweiler era um bicho desgraçado. Um só já dava cabo de uns 3 homens. Mas aqui tem uma gangue de Rottweiler e eles não fazem nada com esses dois. E eu vou dizer, tá? A dificuldade do Robert Thorne e do fotógrafo pra pular uma cerca, rapaz, esses dois do Brasil, eles estavam ferrados, entendeu? Eles realmente faltou pra eles esse conhecimento de pular cerca, porque aqui eles não conseguem. Pular cerca no sentido literal da coisa, pular uma cerca. Ah, bom. Com isso, o Robert percebe que realmente está sendo perseguido e a família dele está em risco. Então ele liga lá pro hospital para ele falar para a esposa dele se proteger que vai dar merda. Só que antes que ele possa fazer isso, aquela maldita babá aparece lá e mata a esposa dele. Caraca. O Robert fica triste, é um abalo que acabou de acontecer e tal, só que tem mais problema rolando aí, ele não pode parar, porque se essa criança realmente crescer e for o anticristo, o mundo inteiro está em perigo. Então ele se junta com o fotógrafo, vai até o Bugenhagen, que é um cara especialista que mancha dessas histórias aí, para ele aprender como é que ele vai acabar com esse mal. Eu quero saber. E aí o Bugenhagen entrega a eles as 7 adagas de Megido. Com elas, eles vão poder apunhalar o Damien e acabar com o mal. Só que quando chega na hora de ir, o Robert começa a dar pra trás. Ele fala assim, ai, mas tu vê... Matar criança é paia também, será né? que eu vou conseguir? Não é criança, é o demônio. E ele pensa exatamente assim. Então ele pega as adagas e joga elas longe. E aí o fotógrafo pensa, pô, já que ele não vai fazer o trabalho sujo, então eu mesmo faço. E esse fotógrafo vai... pega essas adagas e neste exato momento acontece um acidente bizarro do tipo premonição, onde um caminhão deixa escapar uma placa de vidro gigantesca e o fotógrafo morre decapitado. Brasil! E a partir desse momento, aí sim, o Robert decide que ele vai acabar com o menino. Finalmente. E a profecia possui várias lendas em volta. Muitas pessoas falam que esse filme aqui é amaldiçoado. E tem uma coisa muito bizarra relacionada a essa cena do repórter que foi decapitado. Porque na vida real, o John Richardson, que era o responsável pelos efeitos especiais do filme, estava lá um ano depois em outra produção de outro filme, junto com o assistente dele no carro, sofreram um acidente, ele saiu ileso, mas ela morreu de uma forma muito parecida com o repórter do filme. E aí você pode dizer, é só uma coincidência, mas o que faz com que esse filme seja considerado amaldiçoado é justamente a quantidade de coincidências que existem nele. Porque o ator que interpreta o Robert Thorne, por exemplo, o Gregory Peck, aceitou participar do filme, ele era a grande estrela desse filme, ele carrega esse filme nas costas, e pouco tempo após ele dar o ok para essa produção, o seu filho, na vida real, tirou a própria vida. E aí, nessa produção, o Gregory Peck se viu nessa situação onde o personagem dele precisa tirar a vida do próprio filho, né? Um filme que está super relacionado a mortes em família e tudo mais, e dizem que o Gregory Peck botou muita da tristeza pessoal dele no projeto justamente por conta dessas similaridades. Que tristeza. Outras lendas bizarras envolvendo o avião da produção que foi atingido por raios, e daí você pode correlacionar com o padre do filme que também foi atingido por raios. Também algumas locações onde eles gravaram um filme anos depois foram locais de atentados terroristas. Então esse filme aí tá todo ligado com um monte de treta, né? É o diabo! Essas histórias são muito bizarras, e você que é cético vai falar que é coincidência, e você pode olhar dessa maneira, mas a produção do filme resolveu surfar em cima disso, e isso acabou impulsionando o marketing do filme, porque todo mundo falava, ó, a profecia
profecia, é um filme amaldiçoado, um filme assustador, você não pode olhar esse filme porque senão vai acontecer coisa errada na sua vida e as pessoas ficam curiosas pra assistir, né? Boa parte da publicidade desse filme se deu em cima dessa ideia de que você não sabe o que vai acontecer se você assistir esse filme. Algo muito perigoso pode rolar com você, entendeu? E aí as pessoas iam lá e queriam assistir. Hoje em dia, A Profecia talvez seja a produção amaldiçoada mais famosa do cinema, junto com Poltergeist, e tem inclusive um episódio de uma série no Shudder que fala sobre isso. Pega A Profecia e analisa todas as lendas envolvidas, o que é verdade, o que é mentira. Vale a pena olhar. Aqui no Brasil não tem Shudder, então você vai ter que dar seus pulos aí pra assistir, viu? O Capitão Jack Sparrow. Com a morte do fotógrafo, o Robert vai até a casa dele e lembra dos ensinamentos do Bugenhagen, que fala o seguinte: se essa criança é realmente o anticristo, tem que ter em algum lugar do corpo dela uma marcação de 666, que é o número da besta. Então ele procura ali no pé, não encontra, ele fala, ó, já dei banho no moleque, o moleque não tem nada. Ele falou, procura na cabeça, quando vê tá escondido no cabelo. Ele chega lá de mansinho, mexe no cabelinho do moleque pra ver se tem piolho, ele não encontra piolho, mas encontra aquela marca da besta. Robert então pensa, bom, vou levar essa criança até a igreja e fazer o procedimento. Só que a senhora Baylock, a babá, percebe que tá acontecendo essa treta e vai pra cima tentar parar o Robert. Eles começam essa briga corporal que acaba com a babá morrendo. O Robert então pega o Damien no colo e sai de carro voando dali. Ele vai tão rápido que chama a atenção da polícia, que decide ir atrás para ver o que está acontecendo. O Robert chega na igreja, vai até o altar, bota o Damien lá, pega uma adaga de Megido e quando ele tá prestes a matar o garoto, a polícia entra e atira contra ele. E a gente não sabe se antes de ser baleado, ele conseguiu ou não acabar com a vida do Damien. Só que o filme logo nos responde isso, cortando para uma cena do funeral do Robert, que vale lembrar, era embaixador. Então quem que tá lá prestando uma homenagem ao Robert? O presidente dos Estados Unidos, de mãos dadas com Damien, o próprio anticristo. E aí rola uma quebra de quarta parede que o garoto olha para a câmera e dá aquele sorrisinho endiabrado dele. A Profecia custou 2,8 milhões e faturou 70 e foi muito bem avaliado nas críticas, ganhou o Oscar de melhor trilha sonora, porque ele é um filme realmente bom, assim, tem que ser elogiado mesmo. O Richard Donner consegue criar uma boa tensão, a gente fica com medo dessa trilha sonora que entra em vários momentos, mas também fica com medo de algumas imagens, porque esse garoto, Damien, ele tinha um olhar muito maléfico. Tu olha pra ele e fala assim, tem algo errado com esse moleque. E todo o clima em volta, quando o padre encontra o Robert e começa a falar que ele é o anticristo, começa a falar sobre a profecia e tal, a gente que tá assistindo o filme fica arrepiado, né? Assim, vale a pena a gente falar que o Damien tem essa imagem, mas o filme não é exatamente centrado nele. Ele aparece de vez em quando, mas a história é toda carregada pelo Gregory Peck, como Robert Thorne, que manda muito bem, né? Manda bem demais. Esse aqui é um filme de terror que vale muito a pena você assistir hoje em dia, porque ele não é um filme que as pessoas vão achar que é super lento. Assim, o Léo falou que o filme não é lento e tal, e de fato ele não é, ele tem um ritmo bacana, porém, ele é um filme dos anos 70 e você vai ter que levar em consideração algumas coisas, como a cena do cemitério, que os caras ficam andando por, sei lá, 5 minutos, e você sabe que não precisaria ser assim, dava pra ter cortado aquilo ali, porque nem era uma cena de tensão, eles só estavam realmente andando. Então se você levar tudo isso em consideração e conseguir absorver que é o filme da década de 70, você vai curtir. Ok.